A paz do Senhor Jesus, querida irmandade, tudo bem? Agradeço aí por você estar me acompanhando no YouTube, TikTok, Facebook, Kawaii. Não se esqueça que no Facebook, pelo Heitor Leandro Silva Alves, e no canal do YouTube Leandro Silva Alves, vocês conseguem encontrar esse vídeo completo, por causa da limitação de tempo de cada canal, que é no canal do Kawaii e no TikTok. Querida irmandade, começando nossa leitura, na primeira carta ao Coríntios, capítulo 1, versículo 11, o Senhor fala bem assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Aí fica a pergunta: quem foi Cloé que o apóstolo Paulo citou aqui? Fazendo algumas pesquisas aqui, eu encontrei no site Pregadores, biblioteca do pregador.com.br, e aqui vem dizendo que a epístola de Paulo à igreja do Coríntio trata sobre a cultura pagã do lugar, e o apóstolo está irritado com o conteúdo dos relatórios dos membros da casa de Cloé, os quais que disputavam, ocorrendo ameaçando dividir o corpo local da igreja de Coríntio, independente de ser ou não natural da cidade de Cloé. Era muito conhecida. Cloé é mencionada na Bíblia. O nome Cloé aparece uma vez só, sendo mencionada por Paulo, que relata ter recebido informações da família dela sobre as controvérsias e as disputas ocorrendo na cidade de Coríntio. Quem foi Cloé? Era possivelmente uma mulher de meia idade, a qual tornou-se uma figura proeminente pela postura de sua família, que priorizava a união da igreja local em Coríntio. Cloé também é conhecida por muitos como mãe fundadora da fé. Alguns estudiosos, queridos irmãos e irmãs, têm discutido amplamente a identidade de Cloé, variando de teorias que a retratam como uma generosa benfeitora da fé e uma líder na igreja de Coríntio. Algumas sugestões apontam para sua possível viuvez ou liderança familiar, dada a ênfase e ao fato de sua família se reportar a Paulo. Infelizmente, o Novo Testamento não oferece muitas informações sobre ela, mas deixando sua identidade sujeita a interpretações. Embora que o papel exato de Cloé permaneça ambíguo, sua inclusão na história bíblica indica um nível de influência e participação na comunidade cristã primitiva, seja como uma apoiadora, líder ou membra preocupada. Ela desempenhou um papel fundamental na comunicação entre os coríntios e Paulo. Então, querida irmandade, no site bibliotecadospregadores.com.br vocês encontram mais histórias sobre a Cloé, dessa grande mulher. E assim, um pouco mais para poder falar sobre a família de Cloé, eu também estou acompanhando o famoso livro em revista que eu já citei muito aqui no canal, que ele analisa cada dia a dia da igreja à luz das Sagradas Escrituras, escrita pelo pastor Carlos Roberto Silva. E aqui é justamente o título desse vídeo: A Família de Cloé, fofoqueiros ou zelosos? Porque
em 1 Coríntios, como a gente já leu aqui, né? 1 Coríntios capítulo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Chloe que há contendas entre vós. Agora vamos ler um pouco mais a fundo essa leitura para ter um esclarecimento. Uma das peculiaridades do apóstolo Paulo sempre foi distinguir quando ele falava em nome do Senhor ou em seu próprio nome. Em algumas situações, Paulo dizia o Senhor, mas em outras ele dizia não o Senhor, mas eu mesmo digo. É interessante destacar que quando as pessoas, no afã de corroborarem e agregarem credibilidade às suas próprias palavras, atribuem tudo ao Senhor e às revelações. No versículo bíblico citado, chama a atenção a participação de um grupo de irmãos pertencente a uma família que não é citada em outra situação, a não ser nesta a família de Chloe. Neste capítulo, Paulo reconhece as qualidades e o caráter espiritual da igreja de Coríntio e louva por elas. E no 1 Coríntios, do capítulo 1, versículo 3 a 9, graça e paz da parte de Deus Pai, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais à frente, o apóstolo passa a ter uma tratativa corretiva nessa mesma igreja, porém ele foi muito claro quando diz que foi comunicado pelos familiares da família Chloe acerca das dissensões existentes motivadas pelo partidarismo que havia tomado conta da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 11 ao 16, Paulo diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu de Cristo. Estás Cristo dividido? Ou seja, está querendo dizer o quê? Que a igreja está dividida? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém que fostes batizados em meu nome, e batizei, e também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Por certo, os membros dessa família tiveram muito zelo e tomaram a iniciativa de comunicar os fatos ao apóstolo Paulo, quando pressentiram que aquela politicagem não agradava a Deus e era um fermento nefasto no meio da igreja do Senhor. É necessário que alguém que
que alguém tome iniciativa de maneira certa para alertar que há veneno na panela, e mais do que isto, clamar a quem tem farinha para tirar esse veneno, assim como aconteceu com Eliseu e os filhos dos profetas, quando um deles, por inexperiência, colocou parras venenosas na sopa. Está em 2 Romanos, capítulo 4, dos versículos 38 a 41. Se isso acontecesse em nosso meio, nos dias de hoje, os membros da família de Chloe seriam logo chamados de os fofoqueiros da igreja. Porém, Paulo entendeu que eles zelavam pela saúde espiritual da igreja. Tanto é que ele não teve qualquer receio em declarar fora comunicado por eles acerca de tal anomalia espiritual que estavam vivendo, e para tanto aplicou-lhes o remédio da palavra, a única fonte de cura para os problemas que surgem no seio da igreja nos dias de hoje. Que entendemos que graça que o Senhor nos dá para colaborarmos, alertando, denunciando o pecado e tudo que é prejudicial ao reino de Deus. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, não é que a família, hoje, aqui o texto diz que a família, quando ela fez o comunicado, alguns foram chamados de fofoqueiro e outros foram chamados de zelosos. Mas significa o quê? Que no nosso meio cristão, nós precisamos estar mais unidos na presença do Senhor. E que entre os cristãos ainda há muita divisão. E o Senhor não se agrada disso. O Senhor, ele quer união no meio dos cristãos. Quando você busca entendimento na palavra, quando você busca mais livros para poder entender um pouco mais da palavra do Senhor, você não pode se rebelar, e sim você tem que saber entender de como passar a palavra, de como passar o recado de Deus para a igreja. Aleluia. Você não tem que ficar indo contra pastor, contra a pastora, contra alguém do ministério e contra os irmãos, olhar isso, olhar aquilo. Não, o Senhor quer união, Ele quer zelo pela obra dele. Então nós cristãos temos que nos unir, não temos que ficar olhando. Se a gente vê alguma coisa, a gente tem que aconselhar. E se a pessoa aceita o conselho, amém, mas não critique. Faça com que a pessoa entenda que você está aconselhando, que você está conversando, que você está dialogando de uma maneira que ela não venha se sentir afligida, que ela não venha se sentir mal. Então, tem que saber conversar. E nós cristãos temos que saber dialogar. E quem dá essa sabedoria é Deus. E você busca essa sabedoria aonde? Aqui, ó, na leitura da Bíblia Sagrada. Aqui tem tudo, como aconselhar. Aqui a Bíblia, ela é uma terapia, psicologia, ela é psiquiatria. Então aqui na Bíblia você encontra tudo, aleluia. Igual esse livro que eu estou lendo, que eu sempre menciono para vocês, o Em Revista. Esse livro, ele tem muitos conteúdos bons para você estar lendo, você estar esclarecendo. Essa mensagem que Deus está passando para você hoje é através de estudo, que a gente vem estudando. Deus deu para nós aqui um conhecimento para a gente começar a estudar, a gente começar a poder passar as coisas da maneira correta para você que está assistindo esse vídeo, para um jovem que futuramente vai assistir, para uma pessoa mais antiga que vai assistir também. Então, para isso, Deus tem que dar sabedoria. Então, nós temos que buscar, nós temos que interceder, temos que jejuar em saber conversar, porque Deus não quer divisão dentro da igreja. Deus, ele só quer união. Aqui tem mais um texto que eu reservei dentro do site da Biblioteca do Pregador, que é o quê? Olha o título que resume tudo isso que eu estou falando. Não devemos ser negligentes quanto aos problemas, respeitando sempre a liderança local. A terceira lição que aprendemos com a breve história de Chloe
de Chloe nos ensinava uma valiosa lição. As mulheres comprometidas com sua fé não negligenciam sua igreja local, evitando ignorar ou encobrir problemas. Em vez disso, elas demonstram respeito pela liderança eclesiástica, reconhecendo que não devem assumir a responsabilidade direta, mas assim relatar o problema à sua liderança eclesiástica para lidar com a situação e tomar medidas necessárias. Ou seja, a liderança da igreja tem que ser respeitada. Aqui está dizendo da parte das mulheres nesse texto que foi reservado, porque está falando de Chloe, mas nós homens também temos que saber respeitar a liderança de uma mulher na igreja, a liderança do homem na igreja. Todos nós temos que saber respeitar até a liderança do grupo de jovens, que às vezes um jovem está fazendo a liderança, aleluia, aquele lá que está fazendo a liderança na parte de ensinar música também, que fica ali, que está orientando. Então nós temos que saber entender o papel fundamental da liderança. Se nós temos algo a sugerir, nós chamamos de canto e sugerimos para o líder algo. Façamos alguma recomendação e não chegamos e fazemos um ciclo de fofoca, de ficar disse-me disse para lá e para cá, para depois chegar no ouvido dele de uma maneira que ele já vai ficar chateado, vai estar constrangido. Então nós temos que saber entender o papel da liderança, tanto feminina, tanto a liderança masculina. Porque se Deus escolhe um homem, se Deus escolhe uma mulher para uma liderança, nós temos que respeitar, saber dialogar e conversar. Porque a partir do momento, a igreja está unida na presença do Senhor. Aleluia. Então, deixa Deus te guiar, deixa Deus te usar. Não fique a todo momento deixando o eu falar mais alto. Não, é Deus. Que a carne desça e o espírito suba. Que a sua alma esteja rica na presença do Senhor a todo momento. Aleluia. Deixa Deus guiar a sua vida espiritual. E não olhe para os erros dos seus irmãos e irmãs. E sim, procure crescer na presença do Senhor. Eu espero que esse vídeo fique bem explicado para vocês, que vocês entendam que isso aqui é um aconselhamento, porque hoje nós estamos vendo que a liderança da igreja está caindo por causa de fofoca, por causa de disse-me disse, e Deus não se agrada disso, porque Deus ele mandou o seu filho em berços humildes para justamente mostrar que nós temos que ser humildes. Então o Senhor fala, seja humilde na minha presença, trate bem os meus filhos dentro da igreja, pastoreie bem, cuide bem das minhas ovelhas, porque eu estarei cuidando de você e da minha família e da sua família, porque você é meu filho e você está debaixo das minhas asas. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.